O meu sonho é entregar para os meus descendentes um país melhor do que o país que eu recebi das pessoas que vieram antes de mim. Eu tenho como paixão uma causa o Brasil. É um lugar que tem, enfim, que eu faço parte, que minha família escolheu como lugar de imigração e eu sou muito agradecido a isso. Ao mesmo tempo, eu acho que eu vou me realizar profundamente na medida que eu conseguir entregar para os meus familiares e para a sociedade, de um modo geral, um país melhor. Deixar a camisa que eu recebi, deixar a camisa num lugar melhor do que o lugar onde eu recebi. Então esse é meu grande objetivo, meu grande sonho é esse, é fazer com que, colaborar para que isso aconteça. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, capital, em 1976, tenho 42 anos. Sou filho de uma professora da rede pública do estado de São Paulo e de uma pessoa que trabalha há muitos anos na indústria de autopeças. Venho de uma família de imigrantes sírios, libaneses, portugueses e espanhóis. Minha mãe e o meu pai se conheceram no salão do automóvel. Minha mãe fazia letras na USP e foi fazer um trabalho, um bico, e foi trabalhar como promotora, e o meu pai trabalhava na indústria de autopeças, que ela foi trabalhar no estande. Eles se conheceram, eu fui o único filho desse relacionamento. Eles ficaram casados 8 anos. Depois disso, enfim, cada um reencontrou aí suas almas gêmeas, e eu tive outros irmãos. Eu tenho 3 irmãos. Eu estudei aqui em São Paulo até o final do ensino médio, do colegial. Depois eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei lá durante 9 meses. Fiquei absolutamente impressionado com o nível de engajamento cívico e participação na sociedade americana. Como todo mundo tem um papel, faz um trabalho voluntário, tem uma preocupação com o que fica entre o meu e o seu, quer dizer, lá o nosso, as pessoas cuidam, né? E eu fiquei muito impressionado como, enfim, uma sociedade que tinha esse olhar e ao mesmo tempo olhava para o Brasil e falava, putz, como seria bacana se isso pudesse se desenvolver dentro da nossa realidade. Voltei para o Brasil, prestei vestibular, comecei a trabalhar no primeiro dia da faculdade, entrei na faculdade à noite, trabalhei durante alguns anos. Meu primeiro emprego foi na Câmara Americana de Comércio, depois fui morar na França. Quando eu voltei, fui trabalhar com finanças, mercado financeiro. Aí, enfim, apoiei a criação de um dos fundos de investimento de maior sucesso do Brasil, chamado Tarpon. Fiquei lá durante 15 anos. Em 2017 eu deixei a função de executivo, fui para o Conselho de Administração e resolvi me dedicar a um projeto completamente inovador de formação de novos talentos políticos para o Brasil, chamado Renova BR. Naquele momento em que eu estava fazendo isso, eu era o presidente da Somos Educação, que é o maior grupo de educação básica do Brasil. Então eu estava com todas as razões para estar completamente afinado do ponto de vista de propósito, trabalhando com educação básica, estava dando aulas, mas eu sentia que tinha uma coisa que estava faltando, que era a sensação de que o Brasil dificilmente ia conseguir evoluir se a gente não fizesse com que a política brasileira se tornasse um lugar de gente talentosa. E foi em cima disso que eu criei o projeto do Renova BR, e cujo principal objetivo é atrair gente honesta, talentosa, fora da curva, para dentro da política, e dizer para a sociedade que política é sim lugar de gente boa, é sim lugar de gente competente, e que se a gente tiver bons políticos que entendem que a política é uma missão e não um negócio, o nosso país vai tomar melhores decisões no tempo. Isso vai fazer com que a gente consiga atingir um caminho de prosperidade aí para a nossa sociedade como um todo. Eu sou casado, estou com a mesma mulher desde 2004, né? Então são 15 anos, sou a Juliana, tenho 3 filhos, a Tereza, a Isabel e o Antônio.
moram todos também aqui, moramos todos juntos aqui em São Paulo. E esse último movimento, né, que tinha a ver com Renova foi talvez o meu momento de maior realização pessoal, porque eu consegui, de fato, estar conectado com algo que, se der certo, tem chance de pivotar o Brasil para uma direção diferente da que a gente está caminhando. E também para mim foi um prazer reconectar com o Paulo dentro do projeto do Renova, que depois levou à criação do próprio Alicerce, né? Então isso também, enfim, tem uma combinação aí das duas coisas que eu acho que foi bem bacana. Enfim, em cima do projeto do Renova surgiu a discussão do Alicerce e eu tenho um baita orgulho do que esse projeto aqui pode se tornar, do que já foi feito e do que ele pode se tornar. Eu sou terceira geração de família de educadores. A minha avó, a Cida, foi professora da rede municipal de São Paulo. Minha família morava ali na Liberdade, perto da Baixada do Glicério, e minha avó dava aula para os filhos de imigrantes japoneses que tinham chegado ao Brasil naquela altura, na escola pública, chamava de parquinho naquela época. A minha mãe também, professora da rede pública, só que é estadual, deu aula em colégios de periferia, em condições muito diferentes. Eu acho que muito dessa visão de igualdade de oportunidades, da gente, enfim, conseguir igualar o campo de jogo entre quem é mais rico e quem é menos privilegiado no nosso país, veio dessa convivência com ela. Ela foi, enfim, teve participação sindical, também teve uma participação política grande quando eu era bem novo, e muito nesse contexto da gente conseguir trazer para a sociedade uma educação com um nível de compromisso, com um nível de verdade importante, onde o foco de fato está sendo colocado no próprio aluno. Quando nós fizemos o investimento que eu tive a oportunidade de liderar da Somos Educação, foi a antiga Abril Educação, eu lembro ter telefonado para minha avó, minha mãe é falecida desde 2004, eu liguei para ela e minha avó falou: eu sabia que um dia você ainda ia se envolver com educação. Ela ficou muito contente. E na Somos eu tive a oportunidade de liderar uma organização com mais de 5.000 funcionários que atua em diversos espectros da educação brasileira. Tive a oportunidade de dar aula no pré-vestibular, no curso Anglo, também de dar aula para alunos de escola pública, no curso preparatório para Enem, o que me aproximou bastante da própria realidade da educação. Então, ao meu ver, a educação é o projeto estruturante mais relevante para um país, e a razão pela qual eu estou engajado nessa pauta é porque eu acho que o Brasil não pode mais desperdiçar tempo. A gente está num discurso ideológico que está deixando a gente para trás. Os outros países do mundo estão andando muito rapidamente e a gente precisa de fato colocar atenção onde ela tem que ser colocada, que é foco no aluno, na aprendizagem, fazer com que o Brasil possa evoluir nas suas próprias avaliações, dentro da própria comparação com as outras nações, para que a gente consiga criar uma sociedade mais próspera e mais justa. O maior desafio hoje é a gente colocar o aluno no centro da discussão. A gente, novamente, está muito preocupado com coisas que eu acho que são menos relevantes dentro da realidade da educação brasileira. O Brasil tem um problema enorme de absenteísmo, né, de falta de professores, né, de professores que, dentro da rede pública, por exemplo, tendem a comparecer às salas de aula menos do que deveriam. A gente tem um problema de valorização da carreira docente, que é uma carreira pouco valorizada. Ao mesmo tempo, a gente não tem critérios claros para que as pessoas se tornem professores, e tem um problema estrutural de, hoje, o professor, em grande parte no Brasil, não é uma pessoa que fez como primeira opção ser professor. A gente deixou de ter, né, ser professor deixou de ser uma coisa incrível. E eu fico feliz que entidades como o Alicerce estão voltando a promover isso. Eu fui dar aula e é das coisas que eu mais gosto de fazer.
E eu acho que isso tem que ser estimulado dentro da nossa sociedade. Você ter a capacidade de transmitir um conhecimento, de mediar uma formação, é uma oportunidade incrível na vida de cada uma das pessoas. E eu vejo muitas vezes a sociedade brasileira perdida nesse lugar. Eu acho que a gente tem que recuperar o lugar onde ser professor é uma coisa bacana e que, enfim, é uma profissão do futuro, é uma profissão que vale a pena. Eu não vejo a profissão do professor sendo disrupted, né? Por outras indústrias. O professor vai continuar lá. E eu vejo pessoas optando por carreiras que vão deixar de existir daqui a 5, 10, 15 anos. Então é um negócio que para mim é contraintuitivo, faz muito pouco sentido. Ou seja, eu vejo que a gente precisa recolocar a educação no lugar, né, do ponto de vista de sociedade, no lugar em que ela deveria estar. E isso envolve, em primeiro lugar, o foco total no aluno e na sua aprendizagem e também na melhoria das condições de trabalho para professores, na melhoria de infraestrutura, mas sem abrir mão em nenhum momento de fazer sempre a pergunta: isso é bom para o aluno ou não? Como é que a gente faz para que esse aluno melhore o seu resultado? Só dessa forma a gente vai conseguir ter as progressões no nível que a gente de fato gostaria de enxergar. Então, eu acho que esse é um grande gargalo e é uma coisa que o Brasil precisa de fato enfrentar. A outra questão que eu acho que, enfim, também está sendo encaminhada é vocacionar os alunos. As pessoas são diferentes. O Brasil insistiu durante muitos anos sem ter um currículo e sem ter opções de itinerários formativos para quem, enfim, tem uma determinada idade e quer optar por um caminho. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, eles são muito diferentes. Eu tenho uma filha que muito provavelmente vai seguir uma carreira mais conectada com humanidades e artes, outra que vai seguir uma carreira mais conectada com matemática e ciências. E por que eles não fazem essas opções em algum outro momento, né, do ensino médio, para que ela possa estudar mais do que ela gosta mais, aprofundar nas coisas que fazem mais sentido, e não partir da premissa que todo mundo é igual, todo mundo aprende igual e todo mundo tem que estudar a mesma coisa. Isso, na minha opinião, é um crime que fez com que a nossa evasão no ensino médio fosse tão alta, porque tem uma desconexão brutal com a realidade. Então eu vejo que também a gente precisa reaproximar o aluno das necessidades do mercado de trabalho, das aspirações que ele de fato deseja ter, e para que a escola possa voltar a fazer sentido. Bom, a minha história com o Alicerce acho que ela está muito conectada com a própria fundação do projeto, né? O desenho que ele ia tomar inicialmente. Eu sempre vi como um espaço que, enfim, não estava sendo muito observado, a realidade que dentro dos países de renda média, o Brasil é provavelmente o único que tem um ensino parcial, ou seja, 4 horas ou 4 horas e meia por dia por aluno. E muito pouca compreensão por parte, enfim, dos diferentes atores aí dentro da educação, de que se a gente não fizer algo para resolver a situação dessas famílias, né, e desses alunos que querem eventualmente estudar mais, que querem uma solução de aperfeiçoamento acadêmico dentro de um custo acessível, né, essas crianças ou adolescentes vão ficar em casa, vão gastar um tempo desproporcional na televisão, em videogames ou eventualmente até na rua, expostos a aliciamento por parte de crime, entre outras coisas. Então, ao meu ver, era muito claro, desde que eu trabalhava com educação lá na Somos, eu sempre enxerguei esse espaço do contraturno dentro de uma oferta acessível como uma grande oportunidade. E ao mesmo tempo eu via que pouca gente estava olhando para isso com carinho. Quando o Paulo me trouxe a ideia inicial do Alicerce, eu falei, putz, incrível, eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem que perseguir. E porque eu vejo essencialmente que ela respeita 3 critérios para mim que são essenciais em todas as coisas que eu gosto de me envolver. Primeiro, tem que ter uma missão. Então você está fazendo bem, o meu drive principal é fazer o bem, né? É onde eu me conecto mais. O segundo ponto é o impacto. Tem chance de ser grande? Se tiver chance de ser grande, e eu brinco com o Paulo, que o Alicerce ele fala de 4 milhões, mas eu falei, ou é 0 ou é 1 milhão.
Para a gente atender 3.000 crianças, eu acho legal, mas eu acho que está muito aquém do potencial dele, do potencial de todo o time. Então, você tem missão, você tem um impacto, e a outra coisa que nos move é a urgência. Precisamos fazer rápido, porque não dá mais para o Brasil desperdiçar uma geração porque a gente não conseguiu investir em formação e fazer com que a gente desenvolvesse aí seres humanos mais conscientes, mais participativos, mais engajados. Então, na minha opinião, isso é absolutamente primordial. Então, a minha razão, meu envolvimento com o Alicerce é porque eu acho que o Alicerce, se ele der certo, e eu tenho muita convicção que ele está aí dando os passos, né, para chegar nesse lugar, ele vai ajudar a deslocar a curva de um país. E é épico isso. O fato de ser épico é o que mais me motiva a ter envolvimento. Eu acho que o Alicerce ele pode atender, enfim, grande parte do alunado do ensino básico, que está buscando aperfeiçoamento, que está buscando reforço, que está buscando, enfim, um ambiente focado em aprendizagem que seja dinâmico, eventualmente o que ele encontra na escola ou o que ele não encontra na escola e que ele pode querer reforçar o que ele encontra na escola, ou ele pode simplesmente buscar as coisas que ele não está aprendendo na escola. Então, acho que o Alicerce ocupa esse papel melhor do que ninguém. Além disso, eu vejo que a gente tem uma missão de atender números que no Brasil até hoje não se realizaram. Então, eu acho que o Alicerce vai ser um projeto que ou ele vai deixar de existir no tempo, ou ele vai buscar milhões de alunos, porque eu acho que a sociedade brasileira também está consciente da necessidade da educação. A gente entende que o mercado de trabalho também está mudando muito e você precisa ter instituições que são mais ágeis, mais flexíveis para trazer essas respostas em relação ao que o mercado de trabalho precisa. Eu acho que o Alicerce pode ser quem vai ocupar esse espaço e cumprir esse papel. E se ele tiver o mínimo de, se ele chegar na sua efetividade e ele conseguir ocupar esses espaços e entregar esse tipo de solução e oferta, eu acho que ele tem condição plena de deslocar a realidade do nosso país para muito melhor. E isso é o que eu acho que é a grande façanha que estamos buscando e eu tenho o privilégio de fazer parte dela. Eu acho que o Alicerce vem para trazer realidade. Ele vem para trazer um pouco de pragmatismo, porque eu acho que a gente tem que ser muito humilde, a gente tem que reconhecer que tem muitas coisas que a gente vai descobrir ao longo dessa jornada, né? Mas a palavra humildade, ela vem de humus, né? Ela vem da terra, então ela não vem aqui de uma reflexão, de utopia. Não, a gente vai fazer porque é o que faz sentido e o que tem que ser feito. Então a Alicerce tem uma missão que é muito especial e a gente entende que esse espaço precisa ser ocupado rapidamente, porque o Estado não está conseguindo fornecer essa solução, as instituições de ensino também estão um pouco perdidas ao longo desse processo e aí você tem que vir com inovação. E eu acho que a inovação é o que ajuda a gente a criar novos ciclos. E eu acho que o Alicerce, em cima do exemplo que ele vai se estabelecer, pode apontar para a criação de um novo ciclo. A mensagem que eu queria deixar para a equipe do Alicerce é que, primeiro, é um prazer e um privilégio estar junto de vocês nessa jornada. O Alicerce tem uma missão mais do que nobre. Ele ocupa, acho que um lugar
dentro do contexto da educação brasileira que pode ser muito potente, e eu acho que a gente está aí colocando uma pedra inicial, né, que pode ser uma construção gigantesca no tempo, e vai ser uma construção coletiva com muitas dessas pessoas que estão aí dispostas a entrar nesse projeto, né, na largada, onde a gente vai ter que definir ainda muitas coisas conforme a gente vai aprendendo. Então a gente vai ter que ser ágil, a gente vai ter que ser resiliente, a gente vai ter que olhar para os dados, a gente vai ter que buscar as informações para que a gente consiga de fato construir um modelo que seja escalável. Eu acho que a nossa principal preocupação e ao mesmo tempo desafio é construir um modelo que seja escalável, que possa estar presente em todos os estados do Brasil, em todas as cidades, onde a gente possa entregar esse tipo de solução para os alunos e para suas famílias. Trabalhar, estar no alicerce no seu nascedouro é um privilégio, acho que assim, é uma bênção, porque é um projeto que tem um potencial gigantesco de ser muito transformador. Para vocês que vão ser os nossos líderes, né, educadores, também tem uma mensagem de que eu acho que vocês têm muitas coisas que vocês imaginam que vocês não sabem, tem muitas coisas que vocês vão conviver na sala de aula que vocês vão descobrir. O importante é ter humildade e estar disposto a aprender, ao mesmo tempo se colocar num lugar de inspiração e entender que muito provavelmente o papel de vocês é muito mais de líderes e de encontrar o melhor de cada um do que serem donos de determinados conhecimentos, porque o conhecimento ele está aí, né? Ele não é mais, não está na biblioteca, na Barça, não está na biblioteca pública. O conhecimento está disponível ao alcance de todos nós. Nosso grande vácuo é de liderança, de gente que consiga mobilizar os jovens, as crianças e jovens para que se aprofundem nesses conteúdos. Então eu estou bastante interessado em ver a evolução desse processo, e desde já, assim, acho espetacular a coragem que está todo mundo tendo de meter a mão na massa e fazer esse trabalho acontecer.